Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Hoje tem uma história que vai além da lenda. Dizem que saber tocar um instrumento é um dom de Deus. É um presente que muitos querem, mas nem todos conseguem. E quando não se é agraciado com esse talento, mesmo que se esforce, treine e persista, não adianta. A coisa não vai para frente. Muitos não se conformam e, nesse caso, se Deus não deu o presente, eles vão atrás de quem possa oferecer uma barganha. Vem de longe as lendas que contam que muitos músicos famosos e bem-sucedidos só conseguiram o que têm graças a uma ajudinha do tinhoso. Desde a Idade Média, aqueles que tocavam seus instrumentos e, principalmente, que arrancavam a emoção dos ouvintes, muitas vezes até em troca de um prato de comida, eram imediatamente ligados à bruxaria. Aqui mesmo no sanatório nós falamos sobre Robert Johnson, que é conhecido por ter feito um pacto em uma encruzilhada e por isso acabou se tornando um dos maiores nomes do blues. Aqui no Brasil não é diferente, e é uma tradição antiga de vários músicos associar o talento fora do comum ao sobrenatural. Segundo essa tradição, uma das maneiras de se tornar um excelente violeiro, sem ter nascido com o dom, seria com a ajuda da magia. Às vezes magias simples, como a simpatia da cobra coral, em que o violeiro dedilha uma coral venenosa. E, se claro, não for picado e cair duro na hora, ele estará apto a tocar maravilhosamente bem. Se esse método parece um tanto perigoso, também pode-se esperar que algum violeiro muito bom morra. E aí é só esperar a sexta-feira da paixão, rezar em seu túmulo. Dessa maneira, acredita-se que os conhecimentos serão passados do músico morto para o vivo. Já os mais corajosos vão direto à fonte e optam por fazer um pacto com o diabo. E aí já existe uma divergência. Alguns dizem que a alma do violeiro fica, sim, comprometida, além dele perder 7 anos da vida. Já outros dizem que o pacto não traz consequência nenhuma, porque os violeiros não vão para o inferno. Todos os querem no céu, e por isso eles têm por lá o passe livre. Mas na maioria das histórias conhecidas, a coisa nem sempre acaba assim tão bem. Então, o dia mais indicado para fazer o pacto seria, como eu disse, numa sexta-feira da paixão, porque dizem que é quando o diabo está solto pela terra para fazer o que bem entende. É nesse dia que muitos deixam suas violas próximas a igrejas ou a moitas, pés de samambaia. E então, chamam pelo diabo, pedem o que quer e prometem sua alma. Em seguida deveriam ir embora, sem olhar para trás. Depois da meia-noite, o violeiro volta no mesmo lugar. E aí vai encontrar a sua viola afinada. E a partir daí, passa a tocar perfeitamente. Uma das lendas bem conhecidas conta que um senhor chamado Moisés fez o pacto. De repente apareceu na vila onde morava, vencendo todos os duelos de violeiros, tocando sua viola como nunca havia tocado antes, e conseguiu fama e muito dinheiro. É claro que a maioria dos moradores já imaginava o que ele tinha feito, mas mesmo assim não conseguiam deixar de ficar totalmente enfeitiçados, literalmente, pela beleza de suas músicas. Ao que parece, o homem não cumpriu sua parte no acordo. Já velhinho, ficou totalmente louco, a ponto de andar sozinho, falando pelas ruas, e a toda hora se virar para trás, porque dizia ouvir sempre alguém lhe chamando. Dizem que alguns carregam um guizo de cascavel dentro da viola, porque acreditam que dá proteção, para que o diabo não venha buscá-los antes da hora. Durante os duelos de violeiros tão conhecidos no Nordeste do Brasil, o guizo teria o poder de deixar o violeiro adversário desnorteado, fazer com que ele se esqueça a melodia, ou até mesmo o poder de arrebentar as cordas ou destruir o instrumento. E aí, além disso, eles procuram se proteger de muitas outras maneiras, a si mesmos e a seus instrumentos, com a ajuda das medalhinhas bentas de São Gonçalo e também com os cacos de espelho.
é que caso alguém na plateia inveje o dom, a energia refletida do espelho volta para a pessoa. Outra coisa que pode indicar que o violeiro tenha feito o pacto seriam fitas coloridas presas ao braço do instrumento. O que dizem é que a viola, que foi afinada pelo diabo, tem vida própria e chega a tocar sozinha, mesmo estando encostada em uma parede ou guardada em um armário, e que muitas pessoas já testemunharam isso. Às vezes é só uma corda, uma ou outra, que faz um som. Até aí tudo bem, pode não se tratar de nada sobrenatural. Mas outras vezes chegam a ser tocados acordes ou pequenos trechos de músicas. E quando isso acontece, aí não tem mais como negar. Toda essa maestria ao tocar viria de uma afinação especial da viola, conhecida como cebolão, porque dizem que arranca lágrimas de quem ouve. O outro nome da afinação é rio abaixo, que se originou de uma lenda antiga que diz que o próprio diabo, materializado em um homem lindo, desceria o rio numa canoa, tocando sua viola nessa afinação, atraindo as mulheres e as fazendo desaparecer nas águas. O negócio todo é que essa afinação seria ensinada pelo próprio Tinhoso, e todos aqueles que usam a rio abaixo em suas músicas ficam conhecidos, ou por estarem enfeitiçados, ou por terem feito o pacto. O violeiro Paulo Freire conta muitas histórias e diz que inclusive conhece muitos outros violeiros que teriam feito esse pacto. Segundo ele, uma das maneiras de se fazer é esperar a hora morta e seguir até uma igrejinha, daquelas que ficam na roça. É importante, eu diria que é essencial, que seja em uma região onde algum falecido violeiro muito bom e que tenha feito o acordo, tenha vivido. Ao chegar na igreja, deve-se colocar a viola em uma moita e enfiar a mão para dentro da igreja, chamando pelo violeiro morto. Nessa hora, uma mão peluda vai agarrar a mão do violeiro e apertar até quebrar os dedos. Só que o cara deve aguentar a dor e apenas puxar a mão de uma vez quando os dedos estiverem completamente arrebentados. Então, já pode buscar a viola, que vai estar literalmente respirando, porque dizem que vai ser possível ver o bojo se estufando e baixando, como uma respiração. Mas antes disso, um enorme cachorro preto vai aparecer e tentar impedir. A pessoa deve fugir, porque se for pego, vai ser estraçalhado e terá a alma carregada na mesma hora, ali mesmo. Mas se ele conseguir passar pelo cachorro, sem tocar nele, sem ele atacar, terá a mão quebrada totalmente restaurada e a viola estará afinada e pronta, como se todas as músicas já estivessem lá dentro. Há quem prefira procurar alguma encruzilhada que tenha uma árvore antiga, de preferência uma figueira, e esperar. Alguém vai aparecer e perguntar o que a pessoa quer. Nessa hora deve-se entregar a viola ao estranho, que vai afiná-la no tom rio abaixo, ou trocar de viola com ele, por uma que já esteja afinada. Depois deve-se assinar o contrato e ir embora, sem olhar para trás. Há até uma história de um homem que ficou esperando, mas a criatura que foi até ele era tão tenebrosa que, no susto, o homem se afastou e caiu numa ribanceira, quase morrendo, e não aprendeu a tocar nada. Os violeiros são muito supersticiosos, e, para falar a verdade, não se pode negar que tiram de seus instrumentos um som maravilhoso, que é, claro, resultado de muito treino e dedicação. Mas lendas surgem de coisas que aconteceram, e são muitos aqueles que dizem ter testemunhado, ou até feito, e assim mantém viva a tradição do pacto de violeiro. Semana que vem eu volto com mais uma história que vai além da lenda. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.